Olá, eu sou o professor Cassiano e hoje a gente vai estar vendo a prova de inglês da Universidade Campo Real do concurso de 2022 para 2023, que foi uma prova que aconteceu recentemente, agora que eu estou gravando esse vídeo, e que é uma prova que é feita pelo mesmo núcleo de concursos, pela mesma banca da UFPR e também de outras universidades, como a Universidade Positivo, por exemplo. Então, a gente pode olhar essa prova para revisar para você que vai fazer a prova agora, no dia 23 de outubro, para a gente ter um spoiler aí do que vai cair, porque essa prova é justamente isso, é o spoiler da prova, tá bom? Vamos começar ali então. A gente sabe que a característica das provas da UFPR de língua estrangeira é a interpretação de texto. Então, a gente tem um texto e depois a gente vai ter questões em cima dele para eles verem se a gente entendeu o texto. É basicamente isso. Então, vamos ver lá. A gente já começa aqui vendo que a gente vai ter que preencher lacuna, que é uma coisa que não é muito comum na prova da UFPR, mas que, como essas lacunas são fundamentais para o entendimento do texto, a gente precisa completar elas e é justo isso que a prova vai testar. Deixa eu ficar menorzinho aqui para vocês conseguirem ler junto comigo, tá bom? Então, people never smiled in old photos for some very bizarre reasons. Então, não sei se vocês lembram lá daquelas fotos antigas que você vê dos seus antepassados, dos seus avós, dos seus bisavós, mas as pessoas, elas não costumam sorrir nessas fotos, né? Elas ficavam bem sérias olhando para a câmera. E é justamente justamente sobre isso que o texto vai falar, tá bom? People never smiled in old photos. If you have ever looked at an old photo, perhaps that nobody ever seems to be smiling in them. Vamos completando já a primeira questão? Porque a primeira questão é pra gente... Opa, já estava fazendo um negocinho aqui. É justamente pra gente completar essas lacunas, tá bom? Então, a gente já vai entendendo o texto. Perhaps that nobody ever seems to be smiling in them. Vamos ver qual que é o verbo que eles dão ali pra gente completar? A gente tem o verbo spot. Porém, a gente tem o verbo em diferentes tempos verbais. A gente tem ele aqui, primeiro, no present perfect, está em amarelinho, deixa eu botar em vermelho, no present perfect. A gente tem ele no presente normal, no present, simple present, mas a gente também tem ele no simple past, tá? Então, a gente tem três formas diferentes ali para a gente ver qual se encaixa. E o verbo spot, o que significa exatamente spot? Eu não sei se vocês lembram, quando eu era menor, eu assistia a Gossip Girl, adorava. E daí aparecia uma pessoinha lá falando, não sei quem foi spotted em tal lugar. Alguém que foi avistado, que foi flagrado, certo? Então, quando a gente usa spot como um verbo, tem esse sentido de avistar, perceber, flagrar, tá bom? Mas quando a gente usa essa palavra como um substantivo, a gente vai pensar nela como um ponto, uma marca, uma localização. Então, quando a gente está falando de um local específico, a gente pode falar um spot, um local, tá bom? Mas aqui a gente está usando ele como verbo. Então vamos voltar lá. If you have ever looked at an old photo, a gente tem aqui, ó, present perfect também, have ever. Looked at an old photo, perhaps you spotted, ou have spotted, talvez, porque a gente está falando do passado, certo? Então, se você já olhou para uma foto antiga, if you have ever looked at an old photo, então a gente tem que seguir essa forma aqui para o resto da sentença, certo? Para fazer sentido. Então, a gente vai pensar aqui no passado. E ainda mais que tem aqui já o present perfect, a gente pode colocar aqui também o present perfect. Então, if you have spotted, tá bom? Vamos ver lá como ficam as alternativas. Como eu já tinha feito ali no comecinho do vídeo, a gente pode tirar a letra B, a gente pode tirar a letra E. A gente já pode pensar em tirar a letra C também, mas vamos tirar a dúvida para ver se é o present perfect ou o simple past a partir das outras lacunas.
Did you ever wonder why that is? Então, por que isso acontece, né? Por que as pessoas não sorriam nessas fotos? Times were hard back in the day, and there wasn't much to smile about. Meu Deus, o mundo não era bom, não, e não tinha muito para que sorrir, não. Money was tight. Importante essa palavra. O que significa que o money was tight? O dinheiro era apertado? Essa tradução literal, será? E meio que no português também faz sentido, né? O dinheiro estava apertado, não tinha muito dinheiro. Então, money was tight. The world was a blackened and polluted mess and stood on the brink of global conflict. Então, vamos lembrar que essa prova ela vai testar muito o vocabulário da gente, certo? Então, o que significa on the brink? É uma expressão que não é muito conhecida. A gente pode pensar em on the verge. A gente pode pensar em on the edge. Certo? Então, o que significa isso? É você estar à beira de algo, algo que está quase acontecendo, iminente. Então, on the brink of global conflict. Então, estava uma bagunça e estava quase acontecendo um conflito global, certo? E daí a gente continua. Ok, so maybe it wasn't that different to now, after all. Não é tão diferente do que é hoje, certo? But, today's modern photo subjects from baring their teeth in a green regardless. Olá, meu Deus, quanto vocabulário nessa prova. Baring their teeth in a green. O que vai significar isso? É justamente a gente sorrir. Baring their teeth. Então, expor os dentes in a green, um sorrisinho, certo? É isso que significa essa expressão. Então, o que ele está falando aqui? Que por mais que não seja diferente hoje, a gente costuma também, a gente ainda está sempre à beira de um conflito global e as coisas não estão tudo bem, mas porém a gente sorri, apesar disso a gente sorri nas fotos hoje, né? É isso que está falando. First off, a gente tem uma lacuninha para completar, né? Vamos ver as alternativas. So maybe it wasn't that different to now after all, but that today's modern photo subjects from baring their teeth in a green regardless. Então, a gente tem aqui o but, que vai indicar um contraste, certo? O que a gente tem aqui? But that hasn't stopped, don't stop e hasn't stopped. Então, a gente vai ter o presente na negativa e também o present perfect na negativa, certo? But that don't stop ou but that hasn't stopped. Pode ser as duas, tá bom? Vai fazer sentido as duas. Então, isso não para ou isso não parou. Isso não impediu que as pessoas continuassem, né, sorrindo nas fotos. Então, a gente fica com essa dúvida aqui ainda. But that don't stop. Ou but that hasn't stopped. Faz sentido os dois, tá bom? So maybe it wasn't that different to now after all, but that don't stop today's modern photo subjects. Então, isso não impede, but that hasn't stopped. Ou isso não impediu, ou isso não continua impedindo. Lembra que o present perfect sempre tem essa relação com o presente, certo? Então, é algo do passado que ainda tem uma relação com o presente. Vamos ver o resto do texto. First off, people were scared of photographs. It was a new technology that people, really, and probably could have seemed a bit like a trip to the dentist. Então, primeiramente, as pessoas, elas tinham medo. They were scared. They were afraid of photographs. It was a new technology. Era novo. E as pessoas... really? Então, vamos ver o que a gente tem lá. Didn't understand. Don't understand. Então, a gente vai ter a flexão do verbo understand, certo? Vamos ver o que sobra lá. Se a gente está falando do passado, de como as pessoas se portavam no passado, a gente vai ter que usar o passado, certo? Porque a gente está falando que as pessoas tinham medo, é algo que acontecia, que hoje não acontece mais. Então, people were scared of photographs. It was a new technology.
E o was também, ó, passado indicado aqui. That people didn't really understand, tá bom? Como a gente tem esse verbo aqui, ó, no simple present, a gente vai continuar com essa estrutura lá no resto da frase, tá bom? Como a gente tem esse tempo mais especificado pelo simple present, a gente vai continuar com esse tempo aqui e a gente fica com didn't understand. Então, vamos lá riscar essas duas alternativas e a gente fica com a letra A para completar o nosso texto, tá bom? Fez sentido? Se não tiver feito sentido, claro que vocês podem mandar nas dúvidas pra gente. Manda lá que a gente responde. Número 2. Consider the following statements about the fact that people did not smile in old photos, tá? Então, vamos ler essas frases aqui e ver se são verdadeiras de acordo com o texto. They were afraid of taking pictures. Opa, falei sobre isso, né? Aqui, ó. People were scared of photographs. They were afraid. Elas tinham medo. Então, o que a prova está fazendo aqui? Usando os sinônimos para a gente entender o texto, sabe? Porque a gente só entende um texto quando a gente é capaz de reproduzir ele com outras palavras, certo? Com as nossas próprias palavras. É isso que vocês fazem lá naquelas práticas de resumo de redação. Então aqui, ó, people were afraid of taking pictures, correta. Então, ó, a gente já pode eliminar quantas? 1, 2 e essas por enquanto. Number 2, personal teeth hygiene was poor. Então, a higiene pessoal dos dentes era pobre, era fraca, certo? Was poor. Vamos voltar lá. A gente tem aqui, and probably could have seemed a bit like a trip to the dentist, algo, né, difícil, ele compara isso com uma viagem ao dentista, mas a gente vai ter mais isso depois, na segunda parte do texto. Então, vamos ler a segunda parte agora, porque a gente fez a primeira, né, para fazer a número 1, mas agora para a número 2 e para as próximas questões a gente tem que ler o resto do texto, certo? Acabei esquecendo isso ali. Furthermore, beauty standards were different back then. Having a small mouth was actually a desirable thing, which brings us on to another problem. Dental hygiene wasn't quite what it is today. Higiene dental não era o mesmo que é hoje. Bom, é justo o que está falando ali com outras palavras. Personal teeth hygiene was poor. Era fraca, era pobre. As pessoas não tinham esse costume. Certa? Continuamos ali com as mesmas alternativas, certo? E a gente já entende ali... Opa, ainda não. Esqueçam o que eu falei. Número 3. Insanity was related to bright smiles. Insanity? Quem tinha sorrisos brilhantes e vistosos eram pessoas insanas, loucas, insanity. Vamos voltar ali para ver? Another thing you would want to avoid was looking like you had some sort of mental illness. Olha lá o texto continuando e a gente achando essas alternativas. Então, muitas pessoas acreditavam que ter esse sorriso instalado no seu rosto significava que você era louco. Eram outros tempos, né? As pessoas pensavam diferente. Então, as pessoas não queriam dar essa má impressão e preferiam não sorrir também. Porque era relacionado com mental illness, né? Com uma doença mental, com insanidade. Então, aqui também, essa está correta. A única que falta, né? A gente já elimina a B e fica com a D e a E. A única que falta agora para a gente saber é se a 4 está correta. Frowning faces were socially accepted. Meu Deus, ó o vocabulário lá sendo cobrado. O que significa frowning? Frowning é quando a gente franze a sobrancelha, fica meio bravo, você está frowning. Porém, não é isso que o texto fala, né? Vamos voltar lá? Vamos achar aqui...
Na verdade, a gente não acha nenhuma referência a isso, né? Porque a questão é falsa. A gente tem, talvez, algo que pudesse confundir você, candidato, por causa disso aqui, ó. Vamos continuar lendo ali. Lastly, there's the smile... there's the simple operational reason that photographs just took ages to take back in the olden days. Então, took ages to take, algo que levava muito, né? Não é hoje que é instantâneo tirar uma foto. As pessoas ficavam muito tempo numa mesma posição. Quer ver, ó? From front to back, taking a picture on an old camera could have taken up to 15 minutes. Então, 15 minutos para tirar uma foto só. Meaning that holding, segurar one facial position rather than resting your face would probably end up getting a bit painful. Então, as pessoas ficavam com aquela cara séria porque não era cansativo. Às vezes a gente está sorrindo lá e começa já a latejar aqui, né? E é por isso que eles ficavam com a cara séria, assim, para não cansar o rosto. Então aqui ele tem essa referência ao resting face, certo? Uma cara de descanso, a cara parada. Porém, resting face não é a mesma coisa que frowning. Talvez se você não tivesse esse conhecimento de vocabulário, você poderia marcar essa como certa. Porém, ela está errada, porque frowning significa franzir o rosto, tá bom? Então, D está errada e a E está correta. A D está correta e a E está errada. Deixa eu apagar isso aqui só, para a gente não ficar com isso aqui errado. A D está correta e a E está errada, porque a 4 não está certa. Tá bom? Vamos ali para número 3. Mark the alternative that presents a characteristic of how things were in the past. Característica de como as coisas estavam ou eram no passado. Wars between countries were over. As guerras entre os países tinham acabado. Fala isso no texto? Em lugar nenhum vai falar sobre isso, certo? Na verdade, vai falar que a gente está on the brink of a global conflict. Então, on the verge, deixa eu apagar tudo isso aqui para ficar mais claro. On the brink of global conflict. Então, a gente está prestes a algo muito ruim acontecer, né? Não tinha acabado as guerras. Talvez seja essa a referência às guerras que tá sendo tratada aí nesse texto, tá bom? Mas então, a gente não pode afirmar isso. Não tem nenhuma referência a guerras explicitamente. Mas a gente tem essa referência de que as coisas estavam ruins, né? Letra B. Mental problems were quite common. Então, problemas mentais eram comuns. A única referência que a gente vai ter aqui é que fala sobre não querer ser confundido com ser insano, com ser louco, né? Ter algum problema mental. Mas não fala que era comum. Então vamos ler lá. Another thing you would want to avoid was looking like you had some sort of mental illness. Having a wide smile was construed as a symptom of madness back in the day, whereas standing still and emotionless wasn't at all weird. Então, ter um sorriso era visto como um sintoma de loucura, enquanto que standing still and emotionless wasn't at all weird. Não vai falar sobre o quão era comum ter algum problema mental. Então, a gente não pode afirmar que isso era comum. Não tem referência explícita a isso. Letra C. People did not have much money. Opa, eu lembro de algo assim no texto. Lembra que fala lá, money was tight, o dinheiro era apertado, as pessoas não tinham muito dinheiro? Então, tá certo, né? People did not have much money. Esse vai ser o nosso gabarito. Letra D. Professional photographers were on the rise. Então, o que estava acontecendo? Os fotógrafos profissionais estavam crescendo em aumento, né? Porque como estava surgindo a fotografia, estava se expandindo, os fotógrafos profissionais também estavam crescendo, né? A profissão estava crescendo. Isso é algo que a gente pode inferir, mas é algo que o texto nos traz? Não. Em nenhum momento tem essa referência. Não fala em nenhum momento de fotógrafos profissionais, tá bom? Vamos tirar essa então.
Letra E, there was a slight falling off in environmental problems. Também não falo sobre isso, né? Porque no texto, o que é falling off aqui, ó? É um declínio, tá bom? Então, a slight, um pequeno declínio nos problemas ambientais. Porém, no texto a gente tem referências a o mundo sendo um lugar poluído, uma bagunça poluída. A gente também tem a referência a estar on the brink of global conflict. Esse conflito também poderia ser algo ambiental, né? Algo que não fica explícito ali pra gente, mas a gente entende que o mundo não estava em declínio de problemas ambientais. Isso fica claro pra gente, tá bom? Então a gente não pode afirmar isso também. Ficamos mesmo com a letra C. Próximo, número 4. Mark the alternative that can substitute the underlined and in bold type word without changing the meaning of the sentence. Então, isso é algo que sempre cai na federal, tá bom? Vai dar uma palavrinha lá para vocês e vocês vão ter que substituir, ou vão ter que, se for um pronome, essa palavra, vocês vão ter que identificar a quem esse pronome se refere, tá bom? Mas sempre tem uma palavrinha lá sublinhada para você fazer alguma coisa com ela. Nesse caso, a nossa palavra sublinhada é o furthermore. E o que é isso, gente? É um conectivo. E é uma coisa que a gente estuda muito para essa prova, né? A gente tem que ter conhecimento desses conectivos, desses articuladores que vão fazer a relação entre as palavras, entre as ideias no texto, algo que a gente estuda em redação também, e que para a prova de inglês é muito cobrado em todos os anos, aparece de alguma forma, ou em quase todos os anos aparece isso de alguma forma, certo? Vamos olhar ali, então, furthermore, beauty standards were different back then. Furthermore é algo que vai adicionar ao texto. Então, tem essa ideia de adição, de além disso, entenderam? É algo que é uma informação que vai ser adicionada. Então, aqui a gente tem que entender o sentido de todas essas expressões. As a result. Então, como resultado. Tem um sentido de consequência, certo? De conclusão, como resultado de algo. Então, não é uma adição de uma informação nova. Então, a gente pode voltar lá no texto, a gente vê, ó. Tá falando sobre uma coisa aqui, e daí vai para outro assunto. Então, furthermore, além disso, daí vai falar ali sobre os padrões de beleza que eram diferentes, né? Então aqui, as a result, já não pode ser, porque não expressa o mesmo sentido. So, também tem esse sentido de conclusão. Então, quando você vai falar alguma coisa para concluir, você pode usar o so. Aqui também não tem o mesmo sentido. While a gente usa para fazer uma comparação de tempo, né? Então, a gente entende assim, enquanto uma coisa acontece, outra ocorre. Então, while something happens, some other thing happens. Então, a gente tem aqui relacionado ao tempo, né? Não pode ser também. Although expressa contraste. Então, apesar de alguma coisa acontecer, although tem o sentido de contraste. A gente lembra também da palavrinha, da expressão even though, que significa a mesma coisa que although, tá bom? Porém, não tem o mesmo sentido. A única que vai adicionar aqui é o besides, que pode ser substituído diretamente ali no texto. Tá? Então, a gente pode colocar aqui, ó, furthermore, beauty standards, besides, beauty standards. Então, a gente tem aquela vírgula ali, né, que vai falar além disso, e daí vai colocar para outra coisa. Então, além disso, outra coisa ocorre também. Tá bom? Vocês podem revisar todos esses conectivos no nosso resumo que tem lá no site do Federal Online, do Militares Online, que tem tudo de graça para vocês lá verem um pouco o uso dessas palavrinhas, tá bom? Então, ficamos com a letra E na número 4. E agora vamos para número 5. Consider the following text. South Africans who shop online are unhappy with high delivery fees and are rebelling by switching to online retailers with cheaper or free shipping, or just abandoning their carts when they see how much shipping will cost.
que está falando aqui? Sobre os South Africans, né? Sul-africanos, who shop online and they are unhappy with high delivery fees. Aqui está o ponto principal do nosso texto. Então, que são fees? Fees é a mesma coisa que taxa. Então, é algo que você paga a mais por alguma coisa, né? Então, quando a gente compra uma coisa lá no iFood, qualquer coisa, tem uma taxa de entrega, certo? Então, tem uma delivery fee. Delivery é uma palavra já conhecida por vocês, e high também significa algo alto, algo grande, certo? Vai depender ali do sentido que está sendo usado. Então, aqui está falando sobre as altas taxas de entrega. E o que eles estão fazendo? They are rebelling. Eles estão se rebelando, mudando para outros online retailers, então para outros vendedores online que têm cheaper, então mais baratos. Né? Lembra da palavrinha cheap? Barato, que custa pouco, e daí a gente tem ali, ó, que vai indicar a comparação, né? Então, é mais barato. Or free shipping. Então, eles estão trocando para quem cobra mais barato ou que não cobra nada. Ou eles estão simplesmente abandonando os carrinhos dele, their carts, when they see how much shipping will cost. Quando eles vêm, eles simplesmente abandonam isso. Então, the key factor, o fator-chave pelos quais os sul-africanos não estão satisfeitos, are not satisfied with online shopping is... então, justamente o fato das altas taxas, né? The prices of products that are unaffordable to ordinary people. Então, não são os preços dos produtos, né, com os quais eles estão tristes. Eles estão bravos lá com as taxas. Então, essa aqui não pode ser. The charges people have to pay for getting the products they buy. Opa, o que significa charges? A mesma coisa. Taxa. Então, quando você charge someone, você cobra dessa pessoa, você taxa ela. Então, the charges people have to pay, certo? As taxas que elas têm que pagar. Então, a gente já vê que a letra B está correta. Porém, vamos olhar para a letra C. Carts that are bought and cannot be taken everywhere. Não. Aqui ele está tentando confundir você ao vocabulário. Carts aqui significa online carts. Então, quando você compra numa loja online, tem o seu carrinho, certo? Porém, aqui está falando que carts that are bought, então carrinhos que são comprados e não podem ser levados a todo lugar, everywhere. Porém, é um carrinho online, né? Nem faz sentido essa afirmação. Retailers who sell their goods and are not making enough money. Então, está falando sobre os vendedores, retailers, que vendem os seus bens, vendem os seus produtos e não estão fazendo enough money, não estão tendo dinheiro suficiente. Não é sobre isso. Não está falando sobre eles em específico e nem sobre o fato deles não estar conseguindo vender. E daí nós temos a letra E, cars that have been used for carrying goods that are being put aside. Novamente a gente tem aqui a confusão com carros de verdade, que estão sendo usados para carregar os produtos, os bens, estão sendo colocados de lado, put aside. Gente, que loucura isso aqui. Ficamos com a letra B mesmo. The charges people have to pay for getting the products they buy. Então é isso, as high delivery fees. É isso que está fazendo todo mundo parar de comprar ou comprar em outros lugares mais baratos, tá bom? Aqui temos mais um textinho para as próximas questões. Vamos ler? The following text refers to questions 6 to 8. Então, mais 3 ali para a gente fazer. An 18-year-old Austrian girl has sued her parents for allegedly posting pictures, including embarrassing and intimate images from her childhood, on Facebook without her consent. Media reporting. Então, a gente tem aqui uma garota, Austrian girl, da Áustria, que sued. O que significa isso? Processou. Então, quando você sue someone, você processa alguém. E ela processou her parents.
O que é parents? É parentes? Opa, cuidado com os falsos cognatos. Parents não é parentes. Parentes é relatives. Parents são pais. Por ter postado fotos dela online. Então, embarrassing, vergonhosas e íntimas fotos da childhood dela. Então, da infância. Postaram tudo no Facebook sem o consent dela, tá? Sem o consentimento da garota. The girl claimed that the parents made her life miserable as they have posted 500 pictures of her since 2009 on the social networking site. The photos were shared on Facebook with her parents' 700 friends. Meu Deus, postaram 500 fotos para os 700 amigos deles. The shared images include baby pictures of her having her nappy changed and later potty training pictures, the local.ed reported. Opa, o que tem aqui? Baby pictures, having her nappy changed, and later potty training pictures. Então a gente precisa entender um pouco desse vocabulário, certo? Quando a gente change the nappy, é um jeito de falar diaper, tá? Então quando a gente troca a fralda. Ou potty training. O que é potty? Quando a gente fala para uma criança go potty, é um jeito mais carinhoso da gente falar com as crianças, que nem, não sei o que falam aqui no Brasil, vai fazer totô, qualquer coisa. Mas a gente fala potty training. Então significa para treinar para eles fazerem, né? Potty geralmente a gente pensa no pinico. Ou simplesmente fazer cocô, go potty, tá bom? They knew no shame and no limit and didn't care whether it was a picture of me sitting on the toilet or lying naked in my cot. O que é cot? Essa palavrinha é difícil, né? Então, ela estava pelada no cot dela, quando ela era um bebê. Pot é a mesma coisa que cradle. Daí você me pergunta, professor, o que é cradle? É a mesma coisa que crib. Professor, o que é crib? Vamos para o português, então. Significa berço. Tá bom? É o lugar que a gente põe o nenê para dormir. O berço. Então, every stage was photographed and then made public. Ela falou que, meu Deus, todo tipo de situação eles fotografavam e colocavam no Facebook e ela ficava com vergonha. Despite her requests, they have refused to delete their photos, prompting her to sue them. Então, eles se recusaram, apesar, despite das demandas dela, dos pedidos dela, e isso fez com que ela processasse eles. Sue them, she said. Adding that her father believes that since he took the photos, então, visto que ele tirou as fotos, ele tem o direito de publicar as imagens. He has the right to publish the images. If it can be proven that the images have violated her rights to a personal life, then her parents may lose the case, noted Michael Rummy, the girl's lawyer. Então, Michael Rummy é o advogado da garota, the girl's lawyer. Então, se eles perderem, né, se for provado que a garota sofreu por causa dessas fotos terem sido publicadas, então eles podem perder o caso. This is the first case of its kind in Austria. É o primeiro caso desse na Áustria, but based on similar cases abroad, the girl parents may have to pay some financial compensation for her pain and suffering and will also be liable for her legal costs. Então eles podem se ferrar se der certo se According to the text, it is correct to say that a girl from Austria. Então eles querem saber o que ela fez. A girl from Austria pursued legal proceedings against her parents. Então, foi atrás, perseguiu, pursued legal proceedings, procedimentos legais contra os pais dela. Sim, a gente já tem aqui o gabarito da questão. Mas vamos olhar ali as próximas? Então, letra B. Decided to post pictures when she was a child on Facebook. Foi a garota, a girl from Austria, que decidiu postar as fotos? Não. Agreed with her parents' opinions about her photos. Não, né? Ela não agreed, ela não concordou com eles. Ela discordou, por isso que ela está processando eles.
Letra D, had no idea she had been exposed on the internet. Ela não tinha ideia de que tinha sido exposta na internet? Não, né? Se ela está processando é porque ela tinha ideia disso. She did not have the chance of asking her parents to remove the information on the site. Então, ela não teve chance, não teve oportunidade de perguntar aos pais delas para remover as fotos, as informações do site. Vamos voltar no texto? Isso é falso, né? Porque a gente tem aqui, despite her requests. Então, apesar dos pedidos, das solicitações dela, eles não tiraram as fotos do ar. Então, não tem como afirmar que ela não teve a chance de fazer esse pedido, porque ela fez. Tá bom? Ficamos ali com a letra A mesmo. 7, quase no fim da prova. According to the text, consider the following situations. Learning to use a toilet, being in the cradle with no clothes, weeping, running around the house with no diapers. The parents have included photographs of situations. Então, ele vai dar aqui um monte de situação pra gente e a gente vai ter que saber qual que aconteceu de acordo com o texto, né? Quais situações estavam nas fotos. Então, learning to use a toilet. Opa, essa é verdadeira. Lembra que a gente viu lá que ela estava potty training? Ela estava indo fazer cocô. Então, learning to use a toilet está correta. Being in the cradle with no clothes. Opa, lembra que eu falei cradle? Presta atenção nesse vocabulário aí. With no clothes, então estando no berço sem roupas. Temos isso também. Lying naked in my cot. Então, isso aconteceu. Weeping. O que é weeping? Weeping significa chorar. Então, quando a gente está chorando bastante, a gente está weeping, crying, ok? O que aconteceu? Será que aconteceu isso? Eu não lembro se tem isso aqui no texto. A gente não tem indicação a weeping no texto. Vamos tirar essa então, poxa. A gente tem aqui, ó, nappy changed, a diaper changed, né, a fralda, potty training. A gente tem também a picture of me sitting on the toilet or lying naked in my cot. Nenhuma fala sobre chorar, sobre estar weeping or crying, tá bom? Número 4, running around the house with no diapers. Então, correndo pela casa sem a fralda. Correr pela casa não, né? Não fala sobre isso. Então, sem fralda, a gente imagina ela pelada. Mas pelada, ela estava no cot, no berço. E quando fala de fralda, a gente tem aqui, né, tendo a fralda trocada, não ela correndo sem fralda. Então, a gente não pode afirmar que ela estava running around the house with no diapers, tá? A gente fica com a letra B, 1 and 2 only. Beleza? Última questão. Mark the alternative that presents the adequate title for the text. Então, qual que é o título do texto? A gente percebe que ele não tem título, né? A gente só leu ali a situação. Mas qual que é a situação que faz com que é o ponto principal do texto? Então, é justamente o fato dela ter processado os pais, né? Sobre isso que o texto informa, é sobre isso que ele quer trazer, né? E quais são os motivos que fizeram com que ela processasse os próprios pais, quais foram as reações dos pais. Então, é tudo em volta do fato de que ela processou os próprios pais, tá bom? Vamos ver qual que é o título mais adequado. Garota austríaca gets financial compensation. Então, gets financial compensation for her suffering in the past. Ela já recebeu essa compensação em dinheiro? Não, isso ainda não aconteceu. Não é o ponto principal do texto. Parents and daughter come to an agreement about shared pictures. Então, olha lá, os pais e a filha come to an agreement. Eles entram em acordo? Ainda não aconteceu isso. Letra C. Girl sues parents for sharing embarrassing childhood photos online. Essa é a correta. Por quê? Porque é justamente sobre isso que o texto trata. A garota vai processar os pais dela por compartilhar fotos de quando ela era criança online, tá bom? Letra C é a correta. Mas vamos ver as outras, só para a gente tirar essa dúvida.
Parents forgive daughter for the embarrassing situations that have been through. Então, eles forgive her. Os parents, eles perdoam ela. Quando a gente usa forgive, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir com forget. Qual a diferença de forget e forgive? Forgive tem o sentido de perdoar. Enquanto que forget tem o sentido de esquecer. Opa, uma reflexão para a vida aí, né? Perdoar não é esquecer. Mas vamos olhar ali. Parents forgive daughter for the embarrassing situations they have been through. Então, eles perdoaram ela por isso? Não, né? Poxa, eles ainda estão ali no processo, né? Então, não. Due to similar cases, então, em função de casos similares, Michael Rummy decides to help Austrian girl. Então, Michael Rummy, lembra que é o advogado da garota, e por causa em função de casos similares, ele decidiu ajudar ela. A gente tem algo que pode confundir você na hora, né? Porque a gente fala aqui, ó. Based on similar cases abroad, the girl parents... Então, fala casos similares, e um pouquinho antes fala do Michael Rummy, né? Sobre o fato dele ser o advogado dela. Então, talvez por essa proximidade de informações, você pode ter confundido as coisas se você não volta para conferir essa informação no texto, né? Às vezes a gente lê o texto uma vez e quer fazer todas as questões, mas é importante que a gente sempre volte ao texto para tirar essas dúvidas de entendimento que às vezes a gente lembra, mas não lembra ao certo, e daí a gente acaba marcando uma alternativa errada. Então, as informações estão próximas ali, mas elas são duas informações independentes. Então, Michael Rummy decides to help Austrian girl. Ele realmente ajuda ela, mas não tem nada a ver com similar cases. Então, não é por causa disso que ele ajuda a garota, tá bom? Essa foi a nossa resolução de prova. Se você ficou com alguma dúvida, você pode enviar para a gente pelo sistema, caso você esteja aí nos nossos cursos. Eu respondo lá para vocês. E, enfim, caso vocês forem fazer a prova da UFPR, que acontece agora dia 23 de dezembro, se você está vendo esse vídeo em 2022, 23 de dezembro, 23 de outubro de 2022, prestem muita atenção na questão do vocabulário, palavras que parecem uma, mas não são. Então, que nem a gente viu ali, cradle, que é a mesma coisa que caught. A gente viu ali também money was tight, e daí ele fala que as pessoas não tinham dinheiro. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas palavras aí, porque ele vai testar o vocabulário de vocês, a interpretação de vocês dessa maneira, colocando palavras diferentes sobre o mesmo assunto para testar a sua fluência na língua. Porém, a gente tem uma prova que é muito igual, que é igual a todos os outros anos, então é algo esperado, né? Essa prova de interpretação, é esperado também os conectivos, é esperado pronomes, a relação entre as palavras, né? A quem o pronome se refere. E uma coisa que apareceu um pouco diferente foi essa questão de preencher lacunas. Então, caso você não esteja acostumado com isso, dê uma olhadinha nessa questão de preencher lacunas e principalmente no uso dos tempos verbais. Então, ali a gente teve um pouco do present perfect, do simple past. Pode ser algo a ser cobrado aí nessa prova do UFPR que está por vir, tá bom? Porque foi uma questão que não é comum de aparecer, né? Essa diferença entre os tempos verbais, mas que como apareceu agora, talvez eles foquem um pouquinho mais nesse aspecto aí gramatical, mas que não é muito gramatical, também tem muito do entendimento ali do contexto, né, do que pode, que não pode, que faz sentido, que não faz sentido. Então, de novo, é uma prova que vai cobrar a tua fluência na língua. Tá bom? Então, até mais, boa sorte para você que vai fazer a prova. Enfim, qualquer coisa, me chama.